Hoje é segunda-feira, dia 16 de agosto de 2021, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Tratando a Raiz do Problema. O texto que serve como base para o nosso estudo é Marcos capítulo 2, verso 5, que diz: Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Você está no canal? Eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. A história da cura do paralítico em Marcos capítulo 2, versos 1 a 12, responde a alguns dos nossos questionamentos mais profundos sobre cura milagrosa e nos ensina algumas percepções muito valiosas a respeito do nosso crescimento em Cristo. Em primeiro lugar, nós observamos que o paralítico não foi a Cristo sozinho. Os seus amigos o levaram. Na verdade, a Bíblia deixa claro que 4 homens o carregaram em uma maca. Evidentemente, eles tinham ouvido falar a respeito do poder de cura de Cristo Jesus e acreditaram que ele poderia curar o seu amigo. Esses amigos, eles foram realmente persistentes. Quando não puderam se aproximar de Jesus por causa da multidão, eles removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar em que Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que estava o paralítico. E, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Existem profundas lições espirituais nessas palavras. Os amigos desse homem estavam, na verdade, muito preocupados com ele. Estavam tão determinados a ajudá-lo que o desceram do telhado, mas só para poder lembrar que antes dele poder descer para dentro da casa, os amigos tiveram que subir o telhado com ele. Você já imaginou o que é você subir um telhado carregando um indivíduo numa maca? Abriram um buraco no telhado e ainda colocaram o indivíduo na presença de Jesus. No Novo Testamento existem aproximadamente 30 relatos de milagres e curas de Jesus. Em 2/3 dessas histórias, alguém traz uma pessoa para Jesus. Muitas vezes a cura física, mental, emocional ou espiritual ocorre na vida de alguém porque o outro se preocupou em entender as necessidades daquela pessoa e, ao mesmo tempo, poder levá-la ao único que tinha o poder para resolver, ou seja, para Cristo Jesus. Você notou essas palavras de Marcos capítulo 2, verso 5, onde Jesus diz, que foi o texto que nós lemos hoje: Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Isso é fascinante. A fé é algo que você não vê. Não é algo que você possa pegar, tocar, sentir a textura. É sempre revelada na ação. Nesse caso, Jesus honrou a fé dos 4 amigos. É claro que o próprio homem deve ter tido um pouco de fé ao expressar a disposição de que os seus amigos o levassem, porque se ele não quisesse ter ido, ele poderia simplesmente ter se negado, de vocês não vão me levar para lá. Podemos até ser agentes de cura ao levar Jesus Cristo a outras pessoas ou levar outras pessoas até Jesus. Mas uma coisa é fato: o livre-arbítrio, a liberdade de escolha das pessoas sempre terá que ser levada em consideração. Um outro ponto significativo na história é que Jesus teve tempo para esse homem. Ele não considerou a sua presença uma interrupção, só lembrando que Jesus estava ensinando as pessoas. Ele estava no meio de um sermão. Nunca existe um momento em que Jesus está ocupado demais para poder atender às nossas necessidades. Isso é fantástico. Ao olhar para aquele pobre sofredor indivíduo, Jesus imediatamente reconheceu algumas questões que eram mais profundas do que a maior parte das pessoas eram capazes de ver. Ele sabia que as necessidades mais urgentes daquele homem era a necessidade de cura espiritual. E nesse caso, o homem trouxe doença para si mesmo por causa do seu próprio estilo de vida pecaminoso. A sua culpa estava destruindo o seu sistema imunológico e arruinando a sua saúde. Isso também acontece com muitos cujo corpo sofre com o peso da culpa. Nesses quase 20 anos de ministério, eu confesso a você que tenho encontrado muita gente assim. Gente que tem andado arqueada por causa do peso da culpa. E as situações de doenças psicossomáticas acabam afligindo as pessoas quando a mente culpada faz com que o corpo adoeça. Ellen White,
ela faz esse comentário esclarecedor no livro Deserto às Nações, na página 270. Me permita ler esse texto com você. O paralítico encontrou em Cristo cura tanto para o corpo quanto para a alma. A cura espiritual foi seguida de restauração física. Essa lição não deve ser desconsiderada. Existem hoje milhares de vítimas de sofrimento físico, as quais, como paralítico, estão ansiosas pela mensagem: os teus pecados estão perdoados. O fardo do pecado, com a inquietação e desejos insatisfeitos, é o fundamento das suas doenças. Não conseguem encontrar alívio enquanto não vão até o grande médico. A paz que só Ele, só Deus pode dar, transmite vigor à mente e saúde ao corpo. Que texto fantástico! Ellen White realmente sabia daquilo que estava falando. E o que nós podemos nos lembrar aqui dessa história ainda é que Jesus sabia que, a menos que ele lidasse com a causa fundamental da doença, em vez de curar apenas o corpo do paralítico, o homem logo estaria doente de novo, porque o problema dele estava aqui, era na mente. Quando nós olhamos para Jesus Cristo e vemos como ele lidou com aquele homem, ele tirou daquele indivíduo o desgosto, a ansiedade, o descontentamento, o remorso, a culpa, a desconfiança, e todos tendem a consumir as forças vitais do ser humano e, ao mesmo tempo, convidar a decadência e, ao mesmo tempo, a morte. Essas são palavras de Ellen White. Eu repito aqui o texto dela. Desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança, todos tendem a consumir as forças vitais e a convidar a decadência e a morte. É exatamente por isso que Jesus Cristo não foi diretamente para poder curar o corpo daquele indivíduo. Ele foi curar a mente do indivíduo. Biblicamente, a cura, ela sempre inclui a pessoa inteira e envolve a restauração da pessoa à imagem de Deus. O pecado destrói. E isso afeta a pessoa inteira, em todas as dimensões da vida, no aspecto físico, mental, espiritual. E Jesus curou o paralítico de dentro para fora. A cura interna preparou o caminho para a cura externa. Ele havia trazido doença sobre si mesmo. E se Cristo tivesse curado apenas o seu corpo, é provável que tivesse voltado à vida de pecado. Evidentemente, ele deve ter sentido a convicção do pecado e, ao mesmo tempo, o desejo de ir a Cristo Jesus por algum tempo. O Espírito Santo estava atraindo a um Salvador. E uma vez na presença de Cristo, ele se levantou do seu leito de doença, para uma nova vida completamente diferente em Cristo Jesus. E nós vivemos num mundo imperfeito. Portanto, as doenças, as enfermidades, elas são comuns. A causa básica de todas as doenças é o pecado. Isso não significa que todos os que ficam doentes pecaram e agora estão sofrendo as consequências dos seus pecados. Simplesmente significa que a causa fundamental para a enfermidade, à luz do grande conflito entre o bem e o mal, é a rebelião que o Lúcifer começou no céu e a queda do Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Em outras palavras, Jesus é o restaurador da saúde e Satanás é o destruidor da saúde. A questão da doença, ela é realmente complexa. Muitas enfermidades são causadas por causa das nossas escolhas pessoais e por causa do estilo de vida. É exatamente por isso que Deus deu à Igreja Adventista do Sétimo Dia a mensagem de saúde. E esses princípios divinamente inspirados nos ajudam a reduzir o risco da doença, mas não eliminam a possibilidade da doença, como nós dissemos na lição de ontem. Há várias causas para as doenças. A genética, nosso corpo que se enfraqueceu de geração após geração, ela tem desempenhado um papel muito importante nessa questão. Às vezes as escolhas que outros fizeram afetam também a nossa saúde. Acidentes, por exemplo, são coisas que não se pode controlar. Entretanto, podemos controlar as nossas próprias decisões. Quanto mais nossas escolhas forem positivas, no sentido de poder obedecer à palavra do Senhor, mais provável será que teremos saúde e vivamos a vida abundantemente em Cristo Jesus. Mas, eu repito, é provável que isso seja assim, não é garantia. Compreender a causa da doença também pode nos permitir cooperar com Cristo no processo de cura. Eu mesmo estou vivendo uma situação como essa. Descobri que por causa do meu sedentarismo e o sobrepeso, estava tendo alguns problemas. Meus índices não estavam muito bons e, compreendendo a razão, fiz o quê? Me coloquei em movimento, comecei a fazer exercício físico. E o que é que está acontecendo? Milagrosamente, meus índices estão melhorando.
Agora, eu vou dizer para você que os meus índices que não estavam bons eram culpa simplesmente do pecado? Bom, eu vou dizer a você que talvez o meu pecado de ter negligenciado alguns dos princípios de saúde, como o exercício físico, por exemplo. Mas compreender, portanto, nesse caso, a razão pela qual eu estava ficando doente, me ajudou a tomar uma postura para que eu pudesse voltar a ter saúde. Mas eu não posso simplesmente agora ignorar as causas desse meu problema, porque se eu fizer, mesmo que Deus me cure, daqui a pouco, com um estilo de vida sedentário, daqui a pouco eu vou estar com o mesmo problema novamente. Então, por isso, compreender aquilo que é a vontade de Deus também pode nos ajudar muito dentro desse processo de cura e restauração. O Senhor Jesus, ele foi diretamente na causa, resolveu o problema do paralítico, porque ele perdoou os seus pecados, e então, ao curá-lo fisicamente, ele poderia garantir que o indivíduo continuaria num caminho que o levaria para a plena restauração. Sendo assim, nós podemos aprender muitas lições dessa lição de hoje. Nós podemos aprender que o Senhor Deus sempre vai estar preocupado com as causas do nosso sofrimento, aquilo que gera a doença e, ao mesmo tempo, aquilo que gera o sofrimento da nossa vida. E sempre vai agir para poder tentar tirar de nós o peso da culpa e, ao mesmo tempo, nos colocar num caminho de renovação. Existe um papel que é dele. O perdão pertence a ele. Mas, em muitos dos casos, ele vai olhar para você e para mim e vai dizer, então, agora vamos seguir por esse caminho. E, por isso, ele dá as suas revelações, para que tenhamos um estilo de vida que possa nos ajudar a encontrar também a restauração e a cura. Vamos orar para que Deus nos ajude a podermos colaborar com Ele nesse processo? Obrigado, Senhor, por Tua palavra e porque nela descobrimos que o Senhor tem planos para nós. Às vezes, através dos nossos próprios atos, nós trazemos sofrimento sobre nós mesmos e sobre aqueles que estão à nossa volta. Dê-nos sabedoria para tomarmos as melhores decisões e seguirmos as suas orientações. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?